E aí, gente, como vocês estão? Nesse vídeo eu vim conversar aí com vocês um pouquinho sobre a crise atual do Canadá e como ficou a nossa situação com relação a todas essas mudanças. E também vim conversar um pouquinho se vale a pena ainda vir aqui para o Canadá. Então, bora lá? Provavelmente você tem visto aí várias notícias sobre a crise no Canadá. Tá, mas o que está acontecendo? Bom, primeiramente eu vou contextualizar vocês um pouquinho sobre a situação hoje histórica, política e econômica aqui do Canadá. Para quem não sabe, o Justin Trudeau é o nosso primeiro-ministro aqui do Canadá e ele está no poder desde 2015, cerca de quase aí 10 anos no poder. Mas aí nesses últimos anos ele causou algumas insatisfações governamentais na gestão dele, ele teve alguns problemas aí, o que causou numa crise muito grande aqui no Canadá. E aí a população não estava feliz com isso e começou a pressionar ele para resignar o cargo. E aí depois de muito tempo, como já era esperado, ele resignou o cargo, ou ele tá resignando, porque ele falou que ia resignar agora em janeiro, mas na verdade ele só vai realmente sair do poder em abril. E provavelmente ele não vai conseguir ser reeleito para próximas eleições. Na verdade, ele não, né? O partido dele não vai conseguir ser reeleito para novas eleições. E isso quer dizer que provavelmente ainda esse ano no Canadá vão ter novas eleições, ou seja, vão ter muitas mudanças ainda, vai ter muita coisa acontecendo ainda nesse país esse ano. Tá, Letícia, mas o que foi essa crise no Canadá? Bom, os dois setores mais afetados com essa crise foram o setor imobiliário e o setor alimentício. Então, os aluguéis desses últimos anos, se você perguntar para qualquer pessoa, eles vão te falar que aumentou muito. E também o preço da alimentação. E outro ponto a ressaltar também é que a criminalidade, o índice de criminalidade aqui no Canadá aumentou bastante nesses últimos anos. Tá, Letícia, mas o que essa crise, o que tudo isso aí tem a ver com a imigração? Tem muito a ver, porque um dos maiores motivos dessa crise foi porque o Justin Trudeau, nesses últimos 2 anos, deixou muitos refugiados, muitos imigrantes entrarem descontroladamente. Então ele simplesmente deixou todo mundo entrar e o Canadá não conseguiu suportar todo esse pessoal entrando. Então a estrutura, a economia do Canadá não estava preparada para receber tanta gente. Então não foi algo planejado e simplesmente teve uma demanda que o país não conseguiu suportar e impactou negativamente a infraestrutura e a economia do país. Só que isso começou a afetar os próprios canadenses que já estavam aqui. E aí eles começaram a reclamar, inclusive a reclamar dos imigrantes. Então teve aquele aí preconceito contra os imigrantes que estavam vindo aqui e assim, prejudicando os canadenses. Entendível, mas também foi um erro do governo de não ter planejado essa entrada dos imigrantes de uma maneira controlada, onde o país ia conseguir suportar tudo isso, sabe? Então, para resolver todo esse problema, o Canadá decidiu limitar e arrumar e organizar essa bagunça que estava acontecendo aqui no Canadá. E eu super entendo, porque assim, se você perguntar para um canadense ou alguém que está aqui há 10 anos, todo mundo vai falar que o Canadá era outro, que eram outros 500, que a vida era totalmente diferente, que era muito melhor e tudo mais. Então a gente entende que isso precisa ser organizado e melhorado. Mas ao mesmo tempo é muito difícil porque isso, querendo ou não, nos afetou quem tá chegando aqui agora, afetou quem quer vir, então é difícil aceitar, sabe? Mas então em 2024 o governo tomou várias ações para controlar a imigração aqui no Canadá. E eu fiz um Reels lá no Instagram falando de várias alterações que eles fizeram na imigração aqui nesses últimos 2 anos. Então, por exemplo, eles limitaram a quantidade de estudantes, os estudantes vão ter que fazer uma comprovação financeira bem maior do que antes, e também o LMIA não vai contar mais pontos para Express Entry. Então essas foram algumas mudanças, mas eu deixei todas lá certinho. Se você não me segue, já me segue lá no Instagram, porque lá eu posto várias coisinhas também. Mas essas medidas foram simplesmente para controlar o que estava descontrolado. Tá, Letícia, mas eles vão fechar a porta, não vai entrar mais ninguém, imigrante aqui não entra mais no Canadá. Não, gente, o Canadá, ele é um país que precisa de imigrantes, ele vive de imigração. Então, eu acho que eles não vão fechar a porta, mas você vai perceber que nesse último ano eles começaram a reduzir e a pegar pessoas mais qualificadas, então eles aumentaram aí o padrão de pessoas que vão conseguir entrar aqui no Canadá e também pessoas que eles precisam, então que a gente chama de áreas de alta demanda. E outra coisa que o Justin Trudeau falou também é que ele ia priorizar quem já estava aqui dentro.
mas a gente vê algumas controvérsias nisso, né? Enfim, mas como ele já disse isso, a gente se prepara para que abra programas, que a gente tem visto que tem aberto programas para a imigração, mas a gente também tem visto que tem fechado alguns programas, então a gente tem que aí estar preparado. Se você está aqui no Canadá, já abra seu Express Entry, faça sua prova de inglês. Se você tem francês, faça sua prova de francês, que é uma das portas mais escancaradas que está aí hoje para você vir para o Canadá, muita gente indo por esse caminho. Se você está no Brasil querendo vir para cá, leve em consideração o francês também, porque é uma porta que está, assim, muito aberta. E estamos torcendo aí para que venha alguma coisa para o nosso benefício. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, ele deu uma prejudicada aqui em quem já estava aqui. Porque até então, o que estava sendo feito era com relação a quem ainda ia vir, quem ainda ia começar o Plano Canadá, não quem já estava aqui. Mas agora, em janeiro, ele soltou uma bomba aí para quem já estava aqui, que cortou o Open Work Permit para os estudantes que fossem pegar o PGWP. Então, se você está estudando e você vai pegar o seu PGWP, agora o seu cônjuge não vai mais poder trabalhar, ele não vai ter mais o direito de trabalhar, a não ser que você, como estudante, esteja trabalhando em uma das áreas de demanda aí que eles falaram, que é o Tier 0, o Tier 1 e algumas profissões do Tier 2 e Tier 3. Você precisa estar trabalhando em alguma dessas áreas quando você for pegar o PGWP para que o seu cônjuge consiga o Open Work Permit. E aí é a questão que a gente sai prejudicado, porque hoje o Angola ele não está trabalhando em alguma dessas áreas, ele se forma agora em abril, então eu perco o meu Work Permit assim que ele pegar o diploma dele, né, e a gente aplicar para o PGWP, provavelmente aí em abril, maio eu vou perder o meu Work Permit. Tá, Letícia, e aí, o que vocês vão fazer? Se você não puder trabalhar, né, não vai poder ganhar o dinheiro, como vocês vão fazer? Vocês vão voltar pro Brasil? O que vocês vão fazer? Não sabemos. A grande questão é que a gente não tem certeza do que vai acontecer. Se a gente vai ter que voltar para o Brasil, se a gente vai conseguir ficar aqui. A gente está traçando planos de A a Z para fazer tudo isso acontecer. Mas a gente está entregando tudo nas mãos de Deus e descansando, sabe? Então a gente não tem certeza, mas se tiver que voltar para o Brasil, a gente vai entender que essa é a vontade de Deus. Por mais que a gente não queira, a gente vai entender que é isso que a gente precisa fazer. Mas antes disso, a gente está lutando e buscando as possibilidades de continuar aqui. Então, temos possibilidades de o Angola tentar um emprego nessas áreas, a gente tem plano de o Angola tentar subir de cargo na empresa dele, a gente tem planos de talvez eu conseguir um LMIA na minha área, mas eu acho muito difícil porque a minha área não dá LMIA. Eu falo isso pra vocês, quem quer vir do Brasil, quem já tá aqui, é muito difícil conseguir um LMIA para Early Childhood Educator. Então, a gente também pensou em um Angola trabalhar e aí eu não trabalhar nesses próximos anos. E ele, com o PGWP, ele vai poder trabalhar mais tempo, então ele vai ter que ralar aí. Ou ele arrumar um emprego na área dele, ou eu estudar, porque aí eu consigo trabalhar um pouquinho enquanto eu estudo, e aí ele vai ter o PGWP, ou a gente mudar de província, e aí a gente achar um programa que a gente consiga se encaixar melhor em outro lugar. Enfim, não sabemos, então continuem aqui com a gente, fiquem ligados, se inscrevam aí no canal para você saber o que vai acontecer com a gente daqui pra frente, porque nem a gente sabe, mas com certeza eu vou atualizando vocês de tudo que estiver acontecendo. Tá, Letícia, mas independente de tudo isso, você acha que vale a pena ir para o Canadá em pleno 2025, com toda essa crise, tudo que está acontecendo? Gente, é muito difícil responder isso simplesmente com um sim ou com um não. Eu acho que isso vai depender muito do seu perfil e eu posso dar a minha opinião e a minha experiência com relação ao Canadá. Pra gente, o Canadá foi uma bênção, realmente, independente se a gente tiver que voltar pro Brasil ou não, o que a gente viveu aqui valeu muito a pena, a gente aprendeu muito, a nossa cabeça abriu muito, sabe? Então, a gente ama o que a gente tá vivendo aqui, a gente com certeza não gostaria de voltar, mas isso é de pessoa para pessoa, é de perfil para perfil. Eu não sei com quem eu tô conversando aí, eu não sei o que você faz no Brasil, da onde você é, quanto você ganha, enfim, eu não sei nada de você, então não tem como simplesmente falar é isso ou não é.
Mas o que eu tenho para falar para você é que se você sonha em vir para o Canadá, esse sonho não acabou, ele ainda pode acontecer. A única coisa que vai mudar é que vai ser bem mais desafiador e você vai precisar de um planejamento muito melhor e também uma preparação. E nada melhor do que contar com uma empresa de imigração que possa te ajudar em todo esse plano e em traçar o seu plano para o seu perfil. Então a North Go é uma empresa especializada em imigração e ela faz desde vistos até intercâmbios para você vir conhecer o país, para ver se isso aqui é o que realmente você quer. E eles têm pacotes incríveis e imperdíveis e um precinho incrível. E se você usar o meu cupom de desconto LEALVES, você consegue a sua primeira conversa gratuitamente e ainda vai ganhando um descontinho especial para começar a tirar o seu plano no Canadá do papel. Então já entre em contato com ele e agende a sua primeira conversa. O que eu queria falar para você é que se você tá vindo, quero que você entenda e esteja preparado para mudanças e incertezas. Não é que nem há 10 anos atrás que quem vinha assim de tapa a cara, tentava, se desse, desce, se não desse, não desce. Hoje não, hoje você precisa de um planejamento, porque não tá a mesma coisa do que 10 anos atrás. Mas eu também não posso simplesmente falar que é para você ou que não é para você, porque isso vai depender de você. Cada um tem uma experiência totalmente diferente aqui no Canadá. Então não adianta você ouvir fulano, ciclano falando que a sua experiência pode ser totalmente diferente. E eu vou falar por mim aqui, a gente ama o que a gente vive aqui, a gente ama a qualidade de vida que a gente tem aqui, a gente não trocaria por nada. Mas pra gente foi uma adaptação muito tranquila aqui no Canadá. A gente se adaptou com a língua muito fácil, porque eu e o Angola, a gente já tinha o inglês. A gente adaptou com o clima aqui, o frio extremo. Pra gente foi super tranquilo, a gente gosta. E isso é um fator que muitas pessoas não se acostumam e precisam voltar para o Brasil. Outra coisa é que desde o meu segundo mês aqui, eu estava com um emprego na minha área de atuação no Brasil, o que ajudou muito. A gente se adaptou muito bem à cultura, ou às culturas, porque é um país multicultural aqui, então pra gente isso foi super tranquilo. O Angola já tinha tido uma experiência aqui no Canadá, então isso ajudou muito. E outro motivo que muitas pessoas não aguentam é voltar para o Brasil por conta de saudade, e pra gente é uma coisa que é tranquila. A gente ama o Brasil, a gente quer muito voltar para visitar, mas a gente se adaptou muito bem aqui, não é aquela coisa, meu Deus, eu não consigo viver aqui, eu preciso voltar para o Brasil, eu preciso estar perto da família o tempo todo. Não, a gente tem a saudade, mas não é aquela coisa que a gente não consegue suportar, sabe? E eu sei que para muitas pessoas isso acontece, só que você só vai saber se isso é para você ou não vivendo. Você precisa vir, você precisa ter essa experiência para entender se é isso ou não. Independente de qualquer coisa, você vir para cá, você vai aprender alguma coisa, vai levar alguma coisa com você, seja positivo ou seja negativo, seja não, isso não é para mim, ou nossa, isso é tudo que eu sonhei, sabe? O Plano Canadá dá muita experiência e você vai ter muita bagagem com você se você tiver essa experiência. Então acho que assim, se você tem essa vontade, vale a pena vir e tentar, mas saiba que você vai precisar de muita resiliência, você vai precisar de muita força de vontade, porque desafios vão ser grandes. Você vai precisar de ter um psicológico, porque ó, a vida do imigrante é assim, ó, vários altos e baixos. Então, se você está disposto a isso, eu acho que vale a pena você vir, vale a pena você tentar e ver o que vai acontecer também, mas saiba que não é fácil, não tem sido fácil. E eu falo isso de coração, porque pra gente e pra mim é assim, cada dia uma luta, uma batalha. Mas a gente tá lutando e a gente tá tentando e dando o nosso máximo, sabe? E eu tô torcendo aí pra você também do outro lado da tela, que também tá querendo realizar esse sonho, que você tenha muita disposição, que você consiga enfrentar todos os desafios para que o seu sonho se torne realidade. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda muito. E também para você acompanhar aí como vai ser daqui pra frente, o que vai acontecer com a nossa vida e também acompanhar nossas aventuras aqui no Canadá. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto nosso dia a dia em tempo real aqui no Canadá. Então é isso, beijinhos e até o próximo vídeo.